Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas do circuito de Fuji, no Japão. E você vê aí uma imagem complicada. A neblina baixou, a pista está molhada, o circuito é novo. Não existe uma corrida nesse circuito desde 1976, 76, 77 nos últimos anos. O treino ficou ameaçado de realização até instantes atrás. A princípio ele seria atrasado em 30 minutos e ele começa agora. A preocupação dos carros irem para a pista. Um circuito, repito, absolutamente novo, onde os pilotos andaram travando roda, botando o carro de lado, tomando conhecimento com a pista nos treinos do que seria sexta-feira, no Japão, 12 horas à frente, o que seria quinta-feira. No Brasil, você viu um carro da McLaren encostando na saída do box para testar talvez uma saída na pista molhada. Você vê o Raikkonen saindo agora do pit lane. Eu repito, esse circuito novo que tem 4.563 metros, a corrida será em 67 voltas. Um circuito que tem uma reta muito longa, passa a ser a reta mais longa da Fórmula 1 e depois curvas assim como você vê agora. Tem 1.475 metros a reta do circuito de Fuji, a mais longa da temporada, e depois, digamos assim, é uma imensa reta e uma encrenca de cada lado, para os pilotos se virarem. É um circuito diferente, que talvez por esta reta muito grande e por curvas travadas na parte do miolo, possa lembrar, não como desenho, como característica, nada disso, mas como adaptação de carro, o que seria Indianápolis, onde a McLaren se deu bem quando todos esperavam que a Ferrari se desse bem. Vamos ver o que vai acontecer. Mas nesse momento em que começa o treino, ele estava ameaçado. Repare que a neblina é muito forte, dá para os carros enxergarem, mas aí existe sempre a preocupação com a segurança. O helicóptero dos médicos, o helicóptero médico, ele tem que ter teto para subir, para descer, em caso de um acidente, em caso de necessidade, tem que estar à disposição de qualquer pessoa que necessite de um atendimento médico fora do circuito. Muito bem, aí nós temos o início do treino. Você está vendo aí o Sato, claro, a TV dá uma força aí para o Sato. E não é impossível que o treino pare. São 15 minutos, os 6 mais lentos ficam fora, depois mais 15 minutos, outros 6 ficam fora. Não é impossível que o treino que seja interrompido. A cada 5 minutos, o helicóptero médico vai fazer o procedimento de decolagem e aterrissagem, para ver se está tudo ok. Se tiver algum problema, imediatamente o diretor de prova, o Charles Whiting, será notificado. Ele vai informar se ele não faz o procedimento, ele vai informar se ele tem teto para decolar ou não. E aí, se caso isso aconteça, o treino será interrompido. Muito bem. A TV no Grande Prêmio do Japão continua mostrando aí o Sato. E quem está fazendo a geração, normalmente quem faz a geração é a FOM, que é a administradora da Fórmula 1, a Fórmula 1 Management, a administração da Fórmula 1, mas nesse caso é a TV Fuji do Japão. Por isso nós vamos ter um show de Sato, um show de Super Aguri, de Honda, etc, etc, e de Toyota, que é a dona da casa, porque esse circuito pertence à Toyota. O problema, como a pista está nesse ponto agora, que era uma preocupação dos pilotos, a zebra nesse circuito tem aquela tinta lisa, que quando chove a pista fica molhada assim, pisar na zebra é pedir para ir embora. É um outro problema que os carros têm neste momento. Reginaldo Leme, treino que define posições de largada, uma corrida complicada aos pés do Monte Fuji, lá no Japão, onde você esteve quando o Lauda, em condições parecidas, abandonou a prova. E o James Hunt acabou sendo campeão, isso lá nos anos 70 e 76. E depois de lá para cá não tivemos mais corrida nesse circuito. A expectativa
Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, ainda mais com pista molhada, com neblina, com tudo isso e com a Fórmula 1 se transformando num... O caso policial que terminou, agora cada pessoa que anda pelo paddock passa a ser um Sherlock Holmes, atrás de descobrir um novo mistério, um novo segredo e qual será o futuro de cada elemento que transita ali pelo paddock. Se sempre foi um local de fofoca, de diz que me disse, de traz aqui que eu levo ali, hoje mais do que nunca, a ponto de, na reportagem do Carlos Gil do Jornal Nacional, o Fernando Alonso dizer: gente, ninguém vai me perguntar do campeonato? Bom dia, amigo da Globo, bom dia, boa madrugada aí para você, atento a esse treino. Esse circuito de Fuji, onde não se corre desde 1977, o Galvão tem razão, eu tive lá em 76, é uma pena esse tempo, esse mau tempo, essas condições horríveis aí para se fazer esse treino, porque é um lugar muito bonito, é um circuito que foi, daquele tempo para cá, foi modernizado agora em 2005, modernizado na verdade quer dizer mexido pelo arquiteto Hermann Tilke, o alemão que fez os circuitos mais importantes do mundo. Você vê aí uma Toro Rosso já do Vettel saindo da pista. Tornou o circuito sem graça em muitos pontos, mas manteve a reta principal, que é, sem dúvida, a reta mais longa da Fórmula 1, 1.475 metros. Então merecia uma condição normal de treino, porque, sem dúvida, uma corrida que tende a ser muito disputada, esperando que o tempo melhore. Disputada porque Lewis Hamilton e Fernando Alonso estão aí na reta final da decisão do título, sem desprezar as possibilidades aritméticas de Kimi Raikkonen e até de Felipe Massa, mas só a briga do Hamilton com o Alonso já vale a pena a gente ver uma corrida, principalmente num circuito bastante exigente. Com chuva, o Alonso é fera. Do Hamilton a gente conhece pouco ainda nessas condições. Nesse momento, Felipe Massa é o mais rápido com 1,27,313. Lewis Hamilton tem... Agora o Alonso já é o mais rápido, 1,25,966. O Alonso, Massa, o Hamilton é o terceiro, o Raikkonen é o quarto, o Kubica é o quinto, Raikkonen é o sexto, Mark Webber é o sétimo, Sato é o oitavo, Rosberg é o nono, Jenson Button é o décimo, Rubens Barrichello tem a 18ª posição. Nós temos ainda 7 minutos e 50 segundos. Os carros vão se adaptando, você está vendo aí o Felipe Massa. E por falar em Felipe Massa, ele andou na notícia todo esse tempo, mas a notícia praticamente sobre a saída de Felipe Massa da Ferrari deixou de existir no início da semana, quando ele disse, e me disse até pessoalmente, instantes antes de entrar no avião para o Japão: não saio da Ferrari, não há possibilidade de sair da Ferrari, serei piloto da Ferrari em 2008, tenho contrato e já estamos falando de futuro. Mas a questão foi levantada por jornais ingleses, e às vezes os jornais ingleses são famosos por serem sensacionalistas. Foi, por exemplo, um jornal inglês e um correspondente inglês que, quando a seleção brasileira de futebol ia jogar na Inglaterra, um correspondente de um jornal inglês na Espanha disse que Ronaldinho Gaúcho iria chegar na Inglaterra para declarar que não jogaria mais na seleção brasileira. É bem típico desse tipo de especulação na imprensa inglesa. E nas reportagens feitas pelo Carlos Gil, Felipe Massa e também o Luca Colaiani, o homem porta-voz oficial da Ferrari, deixou absolutamente claro: a equipe Ferrari para 2008 vai ter Felipe Massa e Kimi Raikkonen. Agora, com 7 pontos, o Raikkonen à frente. Restando 3 corridas para o final, Luciano Burti: pode até ser normal que a Ferrari peça ao Felipe Massa que, a princípio, trabalhe em função do Raikkonen. De repente, com as circunstâncias da corrida, isso pode mudar. Bom dia a todos, boa madrugada. É verdade, Galvão, a gente sabe que a Ferrari vai ter que escolher, né, se não já nesse GP, em breve, um dos 2 pilotos para brigar contra a McLaren. E o mais provável, no momento, é que seja o Raikkonen o escolhido e o Felipe possa ter que brigar por ele, ajudá-lo, né? E isso é uma coisa normal de equipe de Fórmula 1, principalmente a Ferrari, que teve toda aquela história de favorecer o Schumacher durante anos. Então eles vão sempre pensar na equipe para depois pensar no piloto. A gente vê essa corrida aqui em Fuji. A pista é um grande desafio para todos. Todos os pilotos elogiaram muito o traçado. Tem reta longa, curva de baixa, curva de alta, freadas fortes, subida, descida, tem um pouco de tudo. E essa reta dos boxes é tão longa que eu assisti o treino, né, de ontem, de sexta-feira, de quinta-feira aqui no Brasil,
e você via que o carro demorava 20 segundos do início ao fim da reta, ou seja, 20 segundos de pé embaixo em uma única reta. Então, é uma pista que tem um ponto de ultrapassagem sem dúvida durante a corrida e vai ser uma emoção durante todo o final de semana. Alonso e Felipe Massa vem trocando voltas mais rápidas, os dois que vêm andando mais rápido. Nós estamos aí a 5 minutos praticamente do final desta primeira parte do treino. O Alonso tem 1,25,379, o Felipe Massa tem 1,25,552. O Hamilton aparece apenas com 1,27,9 e o Raikkonen com 1,28,4. São sem dúvida os dois mais rápidos. O Felipe agora supera em 20 milésimos o Alonso. O Felipe faz 1,25,359 contra 1,25,379 do Alonso. É bom lembrar que na McLaren a partir de agora vale tudo. O Fernando Alonso, a tendência já é até que ele possa, vamos lá entrar na história do Sherlock Holmes, que ele possa permanecer na McLaren, apesar de antes afirmar que ele iria para a Renault, surgiu a história de que ele iria para a Ferrari numa vaga que não existia. Se chegou a dizer que o Felipe Massa já seria piloto da Toyota, ou seja, é aquela história, cada um que conta aumenta um ponto e o bolo vai ficando grande. São boatos, Galvão, são boatos que nunca viraram notícia, na verdade. Isso que é verdade. Como também se fala, e que isso é até mais provável, que o Alonso permaneça na McLaren por mais um ano e aí sim esperando uma chance de pilotar a BMW em 2009. Por isso que eu dizia que vale tudo na McLaren. Ela não tem mais pontos no Mundial de Construtores, os pilotos não têm mais que se preocupar com os pontos da equipe, cada um está se preocupando com seus próprios pontos, aí Rubens Barrichello, e com isso a briga está declarada, aberta, o jogo é franco entre Alonso e Hamilton, pressão de lá, pressão de cá, o Hamilton, olha o Rubinho como perdeu o carro e trouxe de volta, o Hamilton parece ter sentido pela primeira vez na temporada essa pressão, chegando a dizer que errou no acerto do carro, porque essa era a bronca do Alonso. O Alonso se sentia na obrigação, ou era obrigado, melhor dizendo, a passar todas as informações para o Hamilton, os engenheiros trabalhando juntos. O Alonso chutou o balde depois da corrida na Hungria, passou a ter o direito de usar as informações só para ele, com isso teve um melhor desenvolvimento de lá para cá, sensível do que o Hamilton, mostrando que ele estava certo quando disse que levou alguns décimos de segundo para a equipe na experiência que tinha de preparar os carros, e a forma com que eles dividiram as duas primeiras curvas da Bélgica, a forma com que na curva fechada na Source o Alonso botou para fora o Hamilton, e a forma com que eles criaram uma novidade na Fórmula 1, eles criaram um espaço que não existia, dois carros fazendo ao mesmo tempo o mergulho da Eau Rouge. Deixa claro que a briga está aberta, franca e vai ser para valer. Lá no autódromo, o Carlos Gil acompanhou todos esses dias, todos os detalhes e também esse problema. Vai ter treino, não vai ter treino? O Carlos Gil tem todas as informações. Olá, Galvão, bom dia, Reginaldo, Burti, bom dia a todos. Sobre esse boato de ida do Felipe Massa para a Toyota, o John Howard, que é diretor administrativo da Toyota, também negou qualquer contato com o Felipe Massa. Sobre a realização ou não do treino, Galvão, houve realmente a chegada de uma frente fria fortíssima a essa região de Fuji, porque ontem o tempo estava muito bonito e os japoneses costumam dizer que ver o Monte Fuji é uma dádiva, por ele ser muito alto, 3.776 metros, durante quase todas as estações do ano ele passa boa parte do tempo coberto por nuvens, então são felizardos os turistas que vêm à região e conseguem tirar fotos do Monte Fuji. Foi até o nosso caso ontem aqui do circuito, a gente podia ver o Monte Fuji, uma cena muito bonita, e chegou essa frente fria que realmente pegou alguns de surpresa, mas não todos, porque a previsão do tempo, a meteorologia japonesa dizia previsão de chuva e neblina e acertou em cheio. E a má notícia, Galvão, é que a previsão deles para amanhã é de chuva e neblina de novo. Bom, previsão, má notícia se atrapalhar a largada da corrida, porque de repente a pista molhada e a chuva pode trazer. A pista molhada e chuva só é má notícia para quem está dentro do carro. Para quem está fora do carro, é sempre uma boa notícia. É sempre a possibilidade de uma corrida com muitas emoções e muitas alternativas. Até aquelas que a Fórmula 1 normalmente, por desenvolvimento que tem, pelas condições de aerodinâmica, pelo freio fantástico que tem, não permite os pontos de ultrapassagem como antes. Aí você está vendo o Ron Dennis acompanhando. Mas, repito, chuva só é má notícia para quem está dentro do carro. Quanto ao treino quase não ser realizado, ele não foi realizado uma vez. Isso aconteceu
em 94 no Japão, em 2004, perdão, no Japão, com uma ameaça de furacão, e acabou sendo realizado no domingo pela manhã. E na Bélgica também, uma vez o treino foi atrasado também no mesmo ano, por neblina, como aconteceu agora no Japão. Mas apenas uma vez não foi realizado, foi no Japão também, em 2004, no circuito de Suzuka, com o problema de um furacão. O treino foi realizado no domingo pela manhã, antes da corrida. E a grande angústia que estava acontecendo na pista, agora terminando o treino, era o quê? O Charles White dizia, amanhã, ele dizia, não, amanhã, não sabemos, por quê? Há uma falha no regulamento. Não existe nenhuma previsão de como seria a largada caso não aconteça o treino. Não há, como em outras categorias, a possibilidade de se dizer, repete a chegada da última corrida. Existe, tanto que o Charles White dizia para a nossa equipe lá no autódromo, vamos esperar amanhã. Se não tiver treino hoje, amanhã é outro dia, amanhã a gente vê o que acontece. Muito bem, acabam ficando fora. Nesse momento, Yamamoto, olha só que péssima notícia para os japoneses. O Sato, os dois mais lentos. Olha o Ralf, bateu aí agora. No finalzinho do treino. Você tá vendo ali os degraus ali na zebra? E é pintar. E mais a linha. Olha só como ele travou o pneu. O carro da Spiker entrou ali na frente dele. O Yamamoto entrou na frente dele. E ele estava tentando colocar por dentro para fazer ultrapassagem em cima do Yamamoto. Freou no molhado, travou os pneus, bateu no Yamamoto e fica fora do treino aí. O Ralf Schumacher, ele tinha a 14ª posição. Estavam fora, eu dizia, Yamamoto, o Sato, o Sutil, Anthony Davidson. Só uma notícia para os japoneses. Carro de Super Aguri, 2 pilotos japoneses. O Wurz. E no finalzinho entrando o Rubens Barrichello. Ele tinha a 16ª posição, entrou agora na 17ª posição. Mas não sei o que vai acontecer com essa batida do Ralf Schumacher aí no finalzinho do treino. Grande surpresa, Galvão, o Vettel com a STR em 7º lugar, chegou a andar em 6º. Eu diria que é o destaque do treino até agora de ser uma surpresa. Veja lá, Massa 1:25.359. Depois o Alonso, depois o Raikkonen, depois o Hamilton. Os 4 ali, mas o Massa e o Alonso mostrando que se ficar molhado assim, eles devem ter boas condições de andar, talvez mais até do que o Raikkonen e do que o Hamilton. Depois vem Mark Webber, que sempre foi um piloto rápido, nas condições de chuva também sempre foi rápido. O Heidfeld, o Vettel, a grande surpresa, como disse o Burt, o Kubica, Rosberg, Jason Button, Trulli, Coulthard, Fisichella, Ralf Schumacher, Kovalainen, Vita Antônio Liuzzi. Ficando fora, Barrichello, Wurz, Davidson, Sutil, Sato e Yamamoto. Surpresa mesmo o Vettel aí, Reginaldo. E o Rubinho fora dos 16. Agora o Ralf não tem mais carro. O Vettel, que é um grande piloto, sem dúvida nenhuma, uma grande força do automobilismo alemão. Ele como o Sutil, que estava fora agora, mas está fora por não ter carro de jeito nenhum. O Vettel já é um cara que já mostrou muito mais coisas, é um piloto que vem sendo preparado há muito tempo pela BMW, cedido para a STR, e é um piloto que deve até causar alguma surpresa aí até na segunda parte do treino. E olha só, o desespero que deve dar no torcedor japonês, com o orgulho que tem. Fora, Rubens Barrichello, um carro japonês, da Honda. Fora, o Anthony Davidson, um carro japonês, da Super Aguri. Fora, o Takuma Sato, piloto japonês. E fora o Yamamoto, piloto japonês. Quer dizer, dos 6 que ficam fora, 4 ligados diretamente à indústria japonesa ou sendo pilotos japoneses. Tá aí talvez porque o Anthony Davidson é surpresa a ficar fora. E mais a batida de um Toyota. E mais a batida do Ralf, que é Toyota, que também é um carro japonês. Quer dizer, tudo que acabou. Aí a repetição, veja só. Aderência zero, olha ali. Ó. Olha como a roda dianteira esquerda fica travada ali. E aí o piloto vira passageiro, né, Burt? Passageiro, e foi vacilo do Yamamoto ali, que não prestou atenção que o Ralf vinha mais rápido. Ainda mais em condição de chuva, né? Você não tem como desviar de um carro que vem à sua frente, que você não tem aderência. Então, Yamamoto pecou em não tomar cuidado. Muito bem, voltamos já já na sequência desse treino que promete muito nessa pista escorregadia. Da segunda parte pra frente, você sabe que é pra valer. Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui.
Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando o circuito de Fuji, aos pés do Monte Fuji, o vulcão permanentemente nevado, cartão postal principal, cartão postal do Japão. A pista molhada, o treino ameaçado de não ser realizado em função da neblina. A neblina deu uma levantada agora, mas a pista continua molhada, escorregadia e perigosa. Na primeira parte do treino ficaram fora Rubens Barrichello, Wurz, Davidson, Sutil, Sato e Yamamoto. A partir de agora já vale bastante. Nós vamos ver inclusive se vale, Reginaldo e Burto, se continua valendo aquilo que a Ferrari colocou em prática o ano inteiro. O piloto que vai mais rápido nessa segunda parte do treino, dos dois pilotos, Felipe Massa e Raikkonen, e o Felipe Massa é o que mais vezes largou na pole position no ano. Aquele que vai mais rápido, aí tá o Felipe Massa, por falar nele, tem a preferência de ficar mais leve na terceira parte do treino para tentar fazer a pole position, que normalmente acontece. Agora, com esses 7 pontos de vantagem do Raikkonen, nós vamos ver já nesse terceiro treino se essa condição muda ou não, se a Ferrari já toma uma postura diferenciada. Na McLaren é uma vez de cada um. Agora, tinha sido a vez do Hamilton em Monza, tinha sido a vez do Alonso na Bélgica. E agora que não tem mais ponto, que eles estão soltos no mundo para brigar, é a vez de quem? Isso que nós vamos ver agora na pista a partir desse treino. Chamar a atenção aqui, Galvão. Você pode ver que a pista ainda aqui, né? Dá pra ver que tá bem molhada, com um spray muito forte de água. Todos os pilotos estão andando com pneu intermediário, tá? E você vê até pela volta aí de aquecimento do Trulli que eles estão tendo dificuldade em gerar temperatura no pneu. Você viu o Trulli fazendo o carro sair de frente de propósito para arrastar o pneu e gerar temperatura, sabendo também que como a reta é muito longa, a temperatura cai muito. Você tem 20 segundos aí em linha reta, ou seja, não tem como você aquecer o pneu em linha reta, a pista está molhada, está fria, então é uma dificuldade grande, ó, em gerar temperatura na primeira volta, por isso que ele escorrega tanto quanto foi agora. A pista está toda molhada, né, em toda a extensão, aparentemente por igual, ou seja, não há a possibilidade de aquaplanagem, que exigiria o uso de pneu de chuva mais forte, né, de chuva intensa. Então esse intermediário está sendo suficiente. E os tempos não são até tão ruins, 1:25. Você vê que com o tempo seco, a melhor volta foi 1:18. No primeiro treino, o Raikkonen fez 1:19.119, o Felipe Massa fez 1:19.498 e o Alonso 1:19.667. Depois, já no segundo treino, isso no primeiro dia, o Hamilton fez 1:18.734, o Alonso 1:18.948 e o Massa em terceiro 1:19.493. O tempo mais baixo foi 1:18.7. E já temos aí um tempo de 1:25.3 do Felipe Massa. Não chega assim a ser tão ruim. Tá aí a Toyota, a TV japonesa, voltamos a dizer que a geração, nesse caso, é da TV Fuji do Japão, mas ela perdeu aí vários elementos de atração para ela que ficaram fora logo da primeira parte do treino. 2 pilotos japoneses, o Sato e o Yamamoto, e 2 pilotos que dirigem carros japoneses, o Barrichello e o Davidson, um da Honda, outro da Super Aguri, e mais um outro piloto que foi o Ralf Schumacher, com outro carro japonês que bateu a Toyota. Eu estava pensando aqui no que você perguntou, né? O que a Ferrari vai fazer em relação ao Kimi, ao Felipe, quem anda mais leve para conseguir a pole. Eu acho que a Ferrari vai dar preferência por piloto mais rápido do segundo treino, que é esse aqui agora. Isso é a norma dela, isso foi o que ela estabeleceu como norma durante o ano inteiro. A minha dúvida é se vai permanecer essa norma ou não. É isso que eu acho. Acho que vai permanecer porque eles vão primeiro pensar em ter o piloto mais rápido para conseguir a pole position, largar à frente da McLaren e depois na corrida, se necessário, mudar durante a corrida. Vão mudar durante a corrida. Então, eles vão dar preferência ainda para o piloto mais rápido. Solta as feras e depois ajeita lá na frente. É isso aí. Fica claro que durante o ano todo, embora o Kimi tenha 4 vitórias, o Massa 3, só para completar, o Alonso também 4 e o Hamilton 3, o Felipe Massa é o piloto mais rápido do ano com 5 poles. E tá aí o Felipe.
São 4.563 metros. Segura para trazer de volta. Isso vai ser uma constante com todo mundo. A pista escorregadia. Você arriscar para fazer um tempo. Os carros estão andando no fio da navalha. É isso que eu chamo uma situação crítica extrema da Fórmula 1, onde o carro realmente anda no fio da navalha. Chuva, não dá para pisar nessa linha branca, essa tinta lisa dessa linha branca. Pisou na linha branca, você perde o controle do carro. E aí a reta, os carros passando muito dos 300 km por hora. E aí pode vir uma pergunta que eu queria que o Burt e o Reginaldo respondessem. Por que não se chega à velocidade final de Monza se a reta é muito maior? Olha o Kimi ali tirando o pé um pouco do carro. Tentando achar um pouco de espaço na pista. Se a reta é bem maior, por que não se chega aos 350 km que se chega em Monza? Se chega aí a 307, 307. Pelo problema das características do restante da pista, não é isso, Reginaldo e Burt, pelo tanto de asa que se usa. Eu até falei com o próprio Felipe, perguntando, né, comparando com Monza, quanto ano de asa? E é muito mais asa do que Monza, dá até para ver no visual. Mais asa, inclusive, do que Spa, na Bélgica. Então, é uma pista que tem, por ter curvas de baixa, freadas muito fortes, você precisa, por mais que tenha essa reta longa, você precisa de asa, você precisa de pressão aerodinâmica. E a gente vê o carro passar 307, mais ou menos, 310 na linha de chegada, mas no final da reta chega um pouco mais, mas muito longe da velocidade final de Monza. Também não adianta, chega um pouco mais, mas não é tanto mais, né, Reginaldo? Porque não adianta, pode ter mais 2 km de reta que não vai aumentar a velocidade. E até porque a primeira curva depois da reta é quase um grampo, e depois o resto todo, você está vendo aí, é bastante sinuoso. Muito mais até do que a gente vê no circuito que Indianápolis fez exclusivamente para a Fórmula 1. Você vê aí como o Hamilton também estava perdendo a frente do carro ali, trouxe de volta. Neste momento, o Alonso volta a ser o mais rápido, com 1,24,978. O Hamilton tem 1,24,992. O Felipe Massa tem 1,25,264 e o Raikkonen tem 1,25,829. E o Felipe volta a ser bem mais rápido que o Raikkonen com a pista molhada. O que não seria normal, porque eu me lembro, ele que é finlandês, do primeiro finlandês a vir a ser campeão do mundo, o Keck Rosberg, pai do Nico Rosberg, que ele falava do controle que ele tinha do carro, ele abriu a pasta dele, tirou 3 fotografias, ele dirigindo um carro de rally no gelo na Finlândia, ele diz assim, na minha terra nós estamos acostumados com o piso escorregando desse jeito aqui, ó. Então pra mim tá fácil, não tá difícil. E o Raikkonen não tá sendo tão rápido assim, com a pista molhada. Agora foi bem mais rápido o Raikkonen, ele baixou 7 décimos, encostou bem no Felipe, mas o Alonso vem para uma volta mais rápida e por enquanto só a McLaren está abaixo de 25. Diga lá, Carlos Gil. Informação sobre o Nico Rosberg, piloto da Williams, ele teve que trocar o motor e vai perder 10 posições no grid após esse treino de classificação. O Rosberg que faz um bom final de ano, começou muito bem na temporada passada, foi o estreante marcando pontos logo na primeira corrida no Bahrein. E depois andou no nível do carro da Williams, a Williams melhorou e ele faz um bom final de temporada. É o 9º colocado no campeonato. Restando aí 6 minutos. E agora é hora da gente ver a briga. Se tá valendo ainda a briga da Ferrari, o Felipe Massa tá levando uma pequena vantagem, porque ele tem 1,25,264 contra 1,25,273 do Raikkonen. E as McLarens andaram na casa de 1,24,8, o Alonso 1,24,9, o Hamilton. Portanto, o Alonso sendo 4 décimos mais rápido que as Ferraris e o Hamilton sendo 3 décimos mais rápido. Na realidade, 2 e alguma coisa, porque o Hamilton virou 1,24,99, praticamente 1,25 o tempo do Hamilton. Aí Jason Button, que tem um ótimo quinto tempo para o atual estágio da Honda, ele está trazendo no braço e trazendo na chuva, usando a capacidade dele de andar com a chuva. E aí eu fico surpreso com o Rubens Barrichello ter ficado fora na primeira fase do treino, porque o Rubinho é reconhecidamente um piloto muito bom e muito rápido na chuva. Tá difícil de entender o problema do Rubinho, a gente até conversou muito com ele lá em Spa. Ele pediu uma troca de carro, né, pra essa pista agora do Japão. Ele pediu um chassi novo. Um chassi novo, andou ontem,
teve o mesmo problema lá de reclamar que a pressão aerodinâmica ela fica mudando o equilíbrio do carro durante a freada e curva. Pediu para trocar para o carro reserva para hoje e o problema não é resolvido. E o Button tá andando bem, então tá difícil de entender. E você acabou de falar, né, Galvão? Se tem uma coisa que o Rubinho sem dúvida sempre fez muito bem, foi andar na chuva. Aí você tá vendo o Hamilton para completar a volta. E ele faz o melhor tempo, um 24.753. Contra um 24.806 do Alonso. Tá todo mundo na pista, é um treino diferente. Agora Quanto mais ganhou. se andar, mais se aprende nessa pista, principalmente agora que ela está molhada. É o primeiro contato dos pilotos com pista molhada. Uma pista nova, os pilotos aprenderam no simulador. O Raikkonen, por exemplo, diz que detesta o simulador e nem saber de joguinho, como é que chama? De videogame. Nem videogame eu não quero ver. Quero ver lá na hora. Agora, exatamente a oportunidade de uma pista nova é que a gente pode ter um parâmetro bastante próximo da realidade sobre o talento, né? O talento de um piloto novo como o Hamilton, que a gente sabe que está fazendo o primeiro ano. Teve até alguns lances de sorte no campeonato, mas você vê quando chega numa pista nova dessa, ele diante de um bicampeão mundial, o Fernando Alonso, com o mesmo carro, ele vira no mesmo tempo, nesse momento está até um pouco mais rápido. Então, sem dúvida nenhuma, não há mais o que se discutir a respeito do talento do Hamilton. Mas você continua achando que vai dar Alonso? Olha, vai depender muito dessa corrida aí. A experiência do Alonso vale você falou muito. na Bélgica. Claro. Aliás, nós três somos unânimes. Tenho falado há algum tempo pela experiência dele, mas vai depender muito dessa corrida aí. Se o Hamilton sair dessa corrida com moral para o final, aí a coisa muda. Olha aí, fora Coulthard, Fisichella, Trulli, Kovalainen, Liuzzi e o Ralf, que tá sem carro. Não foi pro treino, vai largar na 16ª posição. Aí você vai de carona aí na Renault. Do Kovalainen, que tá tentando arrumar tempo. Por enquanto ele tem o 14º tempo e apenas os 10 vão para a decisão da Superpole. E o Jenson Button continua dentro, hein? Não só continua dentro, como é o 5º. Tá logo atrás dos 4 carros de Ferrari e McLaren. Tá no lugar das BMW nesse momento, o Jenson Button. Vamos ver o que o Kovalainen faz. Por enquanto ele tem 1:26.883 que o deixa fora. O Vettel é exatamente o último ali. Continua surpreendendo. Tá ali o Vettel com a 10ª posição. Pela primeira vez, passando nesse momento. Aí para Superpole. Imagine, à frente de 2 carros da Renault, Fisichella e o Kovalainen. À frente da Toyota do Trulli e da RBR do Coulthard. E veja só, o Kovalainen acabou de fazer uma volta, que foi a melhor volta dele, com as 3 melhores parciais dele, e ele virou 1:26.372 e continuou na 14ª posição e continuou fora. Vamos ver as Ferraris ali, se tem surpresa. Olha, o Raikkonen faz a melhor primeira parcial dele, hein? Ele pode baixar agora o tempo do Felipe. O Felipe tem 1:25.264 e o Raikkonen tem 1:25.273. E o Felipe vai abrir uma volta agora, vai abrir a volta final dele agora. Ele fez uma volta alta agora, o Felipe. E vamos ver se ele também vai. Vamos esperar a primeira parcial dele, porque o Raikkonen vem rápido. O Raikkonen vai baixar o tempo do Felipe. Uma dificuldade das equipes também, Galvão, é que com esse regulamento da Fórmula 1 que você não pode mexer no carro da tomada de tempo para a corrida, eles têm que andar com uma pressão aerodinâmica esperando que possa estar seca a pista amanhã. Então não tem tanta asa quanto o ideal para a pista molhada. Então, mais uma vez, além da falta de aderência da pista, falta também asa e pressão aerodinâmica para poder ajudar o piloto. Então é outra dificuldade para piloto e equipe conseguir arrumar uma solução para esse treino. O Raikkonen fez o 3º tempo, 1:24.988, coladinho ali no Alonso. O Raikkonen foi o 4º e o Massa é o 5º. E o Felipe abriu a volta dele, fez a primeira melhor parcial dele, 23:03, mas a do Raikkonen tinha sido 23:01. E a segunda não foi boa. O Felipe vai terminar o treino atrás do Raikkonen. Aí a gente vai continuar na dúvida, né? Porque o Raikkonen sendo mais ligeiro do que o Felipe, sendo mais rápido que o Felipe, olha onde vai o Kovalainen tentando arrumar lugar ainda para continuar no treino. Não vai dar pra gente chegar a conclusão nenhuma. Porque teoricamente, pelo estilo imposto pela Ferrari,
o Raikkonen já teria vantagem de sair mais leve para a terceira parte do treino. E o Massa fecha a volta. 1:25.049. Baixou em 2 décimos, mas ficou atrás do Raikkonen. Olha só, o Raikkonen fez 1:24.988 e o Felipe fez 1:25.049. A diferença é quase nada. A diferença, se você juntar ali, 12 centésimos, mais os outros 12 milésimos, mais 49 milésimos. São 61 milésimos. 61 milésimos a diferença entre os dois. Mas o Raikkonen acabou sendo mais rápido. E o Kovalainen tenta no finalzinho e não consegue. Fica com o 11º tempo. E o Vettel mantém a 10ª posição. O Vettel mantém a 10ª posição. Vamos ver se falta alguém para fechar a volta. O Coulthard está em volta. O próprio Vettel está em volta. Agora não tem mais o que fazer. Então estão fora Fisichella e Kovalainen, os 2 carros da Renault. O Coulthard, o Trulli com a outra Toyota, porque o Ralf tinha batido anteriormente. O Vitor Liuzzi e o Ralf, repito, que tinha batido no final do treino. E o Hamilton foi o mais rápido de todos. E nós voltamos daqui a pouquinho é para valer, vale a pole position. E as McLaren são favoritas para essa luta pela pole position. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Imagens diretas do circuito de Fuji no Japão. Pista molhada, entrou uma frente fria. A neblina quase impediu a realização do treino. Ficou ameaçado. Mas as 2 primeiras partes já foram realizadas. E a McLaren foi mais rápida. Aliás, a Ferrari foi mais rápida na primeira parte com o Felipe Massa. A McLaren foi mais rápida agora com o Lewis Hamilton, Alonso em segundo, o Raikkonen em terceiro, o Felipe Massa em quarto. E depois o Hyde foi em quinto, normal. Até aí normal, uma BMW na 5ª posição. Agora é para valer. Os carros vão para a pista, vão gastar um pouco de combustível e cada um vai ter 2 chances nesta pista molhada, andando no fio da navalha, lutando pela pole position para este grande prêmio do Japão. E nesta segunda estreia a nova novela das 8, 2 caras depois das emoções de Paraíso Tropical. Nesta segunda estreia a nova novela das 8, 2 caras. No sábado você ainda tem a reprise do último capítulo de Paraíso Tropical. Esse circuito de Fuji não tem tido sorte mesmo com a Fórmula 1. O circuito que foi inaugurado em 66 e recebeu a Fórmula 1 em 76, aí numa tormenta muito pior do que essa aí. Depois, em 77, teve um grave acidente no final da reta envolvendo o Gilles Villeneuve e o Ronnie Peterson. Não aconteceu nada com os pilotos, mas 2 espectadores morreram. E agora também esse mau tempo aí. Agora o pior mesmo foi em 76, quando foi o ano que o Niki Lauda sofreu aquele gravíssimo acidente, pegou fogo no carro dele no Grande Prêmio da Alemanha. Ele ficou, todo mundo dizia que ele ia morrer e acabou sendo salvo e voltou a correr 2 corridas depois. E entrou na disputa do título com o James Hunt em Fuji. Tinha todas as condições de ganhar a corrida, mas numa circunstância muito pior do que essa, era um rabo de tormenta. Os pilotos decidiram que se as condições continuassem aquela, com falta de visibilidade total, que eles todos parariam. O Niki Lauda deu 2 voltas e parou. E os outros resolveram continuar. E o Hunt, mesmo tendo problemas na corrida, acabou sendo campeão por 1 ponto. E aí a Ferrari não perdoou essa decisão do Niki, nunca perdoou essa decisão do Niki Lauda de abandonar a corrida. Reginaldo? Diga lá, Gil. Só para dar um depoimento aqui, esse autódromo ficou fechado 2 anos e agora volta à Fórmula 1 e ele está bem legal, viu? A sala de imprensa é muito boa, os acessos, inclusive tem uma escada rolante ligando a área onde fica a televisão ao paddock, né? Nós fazemos esse trajeto todos os dias, então valeram os esforços para melhorar o autódromo, enfim, para trazê-lo de volta à Fórmula 1 depois de 30 anos, ele ficou muito bom. São exigências que vem acontecendo nos autódromos mais novos, o autódromo do Bahrein também com todo o conforto, o autódromo da Turquia também com elevador, escada rolante para todo lado. Agora são 160 milhões de dólares investidos, né, Galvão? Mas não ficou com o direito, não ficou com o privilégio
de ter a Fórmula 1 num contrato muito longo. Está recebendo a Fórmula 1 para essa temporada de 2007, vai receber a Fórmula 1 para a temporada de 2008 e a partir de 2009 entra no revezamento com Suzuka, porque aí, na realidade, é uma questão de força de duas grandes montadoras japonesas. Suzuka pertence à Honda e Fuji pertence à Toyota. Então, fizeram lá um jeito de que a partir de 2009 uma corrida será em Suzuka e a outra corrida será em Fuji. Falando em autódromo, Galvão, eu tive em Interlagos essa semana agora, semana passada na verdade, e devo dizer que as obras em Interlagos estão melhores do que nos últimos anos, principalmente o recapeamento da pista. Estão fazendo um trabalho muito mais produtivo, tecnicamente falando, estão tomando mais cuidado para que a pista não tenha mais aquelas ondulações que sempre foram características, né, de Interlagos. Então eu acho que para esse GP Brasil desse ano a pista vai estar muito bem preparada. Mais uma vez a promessa de que a corrida se decida no Brasil, como aconteceu na última temporada do Alonso com o Schumacher. Agora, quanto a não ter mais os saltos, não ter mais o bump, não ter mais as ondulações na reta, eu prefiro esperar, porque isso é mais complicado do que qualquer mistério da humanidade. Ocorre que dessa vez não foi feito o recapeamento em trechos, e sim em toda a extensão da pista, um recapeamento uniforme que a gente vai ver no final, o amadurecimento do asfalto. Sem emendas, né? Sem emenda nenhuma, e aí a gente vai ver como é que fica. Sobre Suzuka e Fuji, a verdade é o seguinte: Fuji acabou surpreendendo os pilotos, que eles não esperavam muito, e todos eles, a grande maioria, gostou demais. Alguns poucos fizeram críticas. Só que Suzuka é considerado quase que o Spa-Francorchamps do Oriente. Todos adoram, porque é realmente uma pista muito desafiadora. Seria o segundo circuito na preferência da grande maioria dos pilotos. Um detalhe também, ontem no treino criticaram muito apenas a entrada dos boxes, que era uma entrada dos boxes muito perigosa, que você vinha em alta velocidade e você tinha que fazer uma curva no final dela para conseguir entrar e freando ao mesmo tempo. Então reclamaram pro Charlie White e já fizeram uma mudança para aumentar a segurança. Tinham reclamado também da nova entrada de Spa-Francorchamps, da entrada do circuito. O Felipe foi o primeiro a reclamar, os pilotos reclamaram que ela estava muito estreita e em curva. E eles tentam ganhar, o Schumacher deu aula sobre isso, eles tentam ganhar alguns centésimos de segundo. Se ganhar um décimo de segundo naquela entrada do box, é um lucro enorme para o final da corrida. Então os pilotos tentam entrar o mais forte possível no limite de... Quando chega na faixa branca, já está a 80 km por hora. E eles reclamaram na Spa-Francorchamps da nova entrada e reclamaram agora também dessa entrada aí no circuito de Fuji. Muito bem, restando 12 minutos, daqui a pouco é pra valer, hein? Daqui a pouco é parando, botando pneu novo e vindo pra pista para tentar a pole position para ver quem vai largar na pole position. Lembrando, nunca é demais lembrar que o campeonato tem o Lewis Hamilton com 97 pontos, o Fernando Alonso com 95, o Kimi Raikkonen com 84 e o Felipe Massa com 77. São aqueles que lutam pelo título. Claro que a luta está muito mais direta entre os dois pilotos da McLaren, e com a desclassificação da McLaren, com a multa de 100 milhões de dólares, algo hoje, como o dólar chegou ao nível mais baixo nos últimos 7 anos, seria qualquer coisa como 184 milhões de reais. A multa que a McLaren tem que pagar, e a McLaren desistiu de apelar ao Tribunal de Recursos da Federação Internacional. Tem um carro, uma Ferrari saindo lá atrás, é o Raikkonen. A Ferrari saindo ali atrás era o Raikkonen, que foi dar um passo, comprou um lote ali fora da pista, o Kimi Raikkonen. O fato da McLaren não reclamar, não entrar com recurso, não só pela perda dos pontos, mas também em relação à multa, mostra que todos eles se acertaram, que ficou tudo calmo, que o Ron Dennis e o Mansur Ogier aceitaram a multa, o prejuízo dos 100 milhões, que ficou barato, que está tudo por isso mesmo, que segue em frente, e que a Fórmula 1, as atenções têm que ser voltadas para a pista. Na briga entre os pilotos de cada equipe, as posições já definidas, né, que não tem mais nada a fazer nesse treino, o Fisichella
fica perdendo então do Kovalainen por 8-7 em 15 treinos oficiais. O Button 9-6 em cima do Rubinho. Essa competição teve empatado o ano todo. Depois nas últimas 3 agora só deu o Button. O Trulli 13-2 em cima do Ralf Schumacher. 2 goleadas históricas aí do Weber em cima do Coulthard, 14-1, e o Nico Rosberg em cima do Wurz, 14-1. E na Super Aguri o Davidson 8-7 em cima do Sato. Uma coisa importante, porque isso acontece no Grande Prêmio do Japão e no Grande Prêmio do Bahrein, se não me engano, só nos dois. A largada no horário quebrado. A largada na madrugada deste sábado para domingo será 1h30 da manhã, horário oficial de Brasília. O treino hoje começou logo depois das 2 horas. Mas a largada nesta madrugada de sábado para domingo será 1h30 da manhã. E confirmando apenas o Grande Prêmio do Bahrein também, que quando o horário é no Brasil, a largada é 8h30 da manhã. É para acerto de horário para televisões do mundo inteiro, e para nós é melhor a largada 1h30 da manhã e não às 2 horas da madrugada. Então hoje o treino que começou com o problema da neblina logo depois aí de 2 horas, um pouquinho depois de 2 horas da madrugada, amanhã a largada será 1h30 da manhã, 1h30 da madrugada de sábado para domingo, horário oficial de Brasília. Dá pra ver só uma coisa diferente, Galvão, com um treino com chuva. Por mais que os pilotos estejam queimando o combustível, estão andando forte. Deu pra ver o Alonso ali já vindo de lado. E você vê que mesmo com o tanque mais cheio... o Raikkonen saiu da pista, foi andar lá fora. Também, você vê que mesmo com o tanque mais cheio, já estão virando aí na casa de 1,25,5, que é quase o tempo da última sessão. Então, mesmo com, não se preocupa com desgaste de pneu, então já estão andando forte. O tempo mais rápido teria que ser 1,24,806. Até porque quanto mais forte andar, mais combustível se gasta. E na chuva se gasta menos combustível. Porque é menos tempo de pé embaixo, né? Você tem mais tempo aí tendo que aliviar o acelerador, então se gasta menos. Mas, como eu disse, às vezes o combustível é uma coisa engraçada. Na chuva ele faz mais diferença com o carro mais leve do que no seco. Porque com a falta de aderência o carro se torna mais sensível. Então quando você tem menos combustível, o carro é ainda mais rápido em relação ao carro no seco. Você está dando uma volta aí com o Vettel, grande surpresa nesse top 10 aí nos 10 que disputam a Super Pole. E dando para conhecer um pouco mais a pista, veja só. Chega ali de sexta marcha e agora é pé embaixo e a reta não acaba nunca. Olha só o tempo que ele fica de pé cravado. E a reta vai passando e não termina. Aí todas as posições marcadas para o grid, a posição de largada e a reta vai embora, E aí toda marcha para baixo. São de 19 a 20 segundos dependendo do carro. Aí marcha para baixo. Você está vendo o Hamilton. 7 minutos e 15 segundos agora. É hora de ir pro box. É hora de ir pro box. Deu para ver o Hamilton vindo de lado também ali, ó, quase rodou. Eles estão andando forte. Veja só que o tempo do Alonso 1:25.596 é muito perto do primeiro treino, 1:25.379. A volta mais rápida sempre é na segunda parte do treino. Ele virou 1:24.806. Felipe Massa vai pro box, quer dizer que ele vai ser o primeiro. Ele vai ser o primeiro a abrir volta. Não é normal. Não é normal, hein? O Raikkonen vem logo atrás, porque normalmente, não, era o Raikkonen ali, o Massa saindo. Porque aquele que é mais rápido na segunda parte do treino fica mais leve e abre a volta. Vamos ver que já é pra valer. Já é pra valer. E o Alonso vem numa volta rápida, você tá vendo o Hamilton, mas o Alonso vem numa volta rápida antes de ir pro box. E eles estão arriscando muito, hein? Você já viu o Hamilton botar o carro de lado, você já viu o Raikkonen sair da pista, isso tudo antes de entrar pra valer. Amanhã, você vai ver esta manhã de sábado, a partir das 10 horas, a final da etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Fortaleza, grande, linda, maravilhosa Fortaleza, um clássico do vôlei de praia Brasil e Estados Unidos. A Larissa e a Juliana, que conquistaram hoje o título do Circuito Mundial, o tricampeonato do Circuito Mundial, e vão jogar o título dessa etapa contra as atuais campeãs olímpicas, as americanas Walsh e May.
Amanhã às 10 da manhã. E no domingo no Esporte... Hoje, né? Daqui a pouco, às 10 da manhã. E no domingo no Esporte Espetacular, a final do masculino. Será um dos destaques do Esporte Espetacular neste domingo. Aí vai o Raikkonen. Felipe Massa, portanto, foi o primeiro a ir para a pista, para abrir volta. O Raikkonen está indo agora. E o Massa está aí na pista e vai abrir a volta já já. Quando ele chegar na reta dos boxes, vai abrir a volta. Alguém aposta em alguém? Tá difícil. Aposto no Alonso. Eu vou junto com o Reginaldo. Então eu vou ser do contra aqui, vou falar Hamilton, porque a gente tem que ter um pouquinho de emoção. Ah, então eu devia ter ido por último e eu falava o Massa, só para pelo menos ficar torcendo pro lado certo. Aí vem Felipe Massa. Tá valendo a volta dele. A primeira parcial dele foi 23,5. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. O Hamilton fez 23,3 numa primeira parcial. E o Felipe Massa abrindo volta, agora fez 23,5. E o Alonso já tinha 23,2. Ainda pegou tráfego. Ó, a BMW atrapalhou o Raikkonen ali, ó. Atrapalhou ali o Raikkonen, mas o Raikkonen não abriu volta ainda. O Raikkonen vem para abrir volta. O Felipe Massa é que tá. O Felipe Massa é que tá com volta. Você veja que o Raikkonen recolheu ali para ter espaço, ó. Olha só, veja o que o Raikkonen fez. Ele não estava em volta rápida. O Felipe que está fazendo a volta rápida dele aí, que pela segunda parcial não é tão rápido assim. E aí eu faço uma pergunta, Burt. Nessas condições, vem na primeira volta do pneu ou vem na segunda? Difícil dizer, mas assim, a pista agora está secando um pouquinho. Ainda está muito molhada, mas está mais seca do que no início do treino. Às vezes, quando a pista começa a secar um pouco, geralmente é na primeira volta, porque o pneu aquece já mais rápido e começa a desgastar, começa a formar o graining também lá, o macarrãozinho no pneu intermediário. Quando a pista está bem molhada, é até melhor para o pneu de chuva. Às vezes parece que vai ser mais lento por excesso de água, mas ajuda o pneu a ter um desempenho melhor. Eu estou dizendo isso. Ó, ele pisou colocou a roda na linha branca, Galvão. Botou a roda na linha branca, não tem jeito, escorrega mesmo. Eu estou dizendo isso porque o Massa virou um 25,765 e esse tempo dele de 1,25,765 é mais lento que o tempo do Hamilton, do Raikkonen e do Alonso antes deles abrirem volta. Talvez no caso do Felipe venha na segunda, mas você vê que o Raikkonen, ele já viu que errou, já tirou o pé para não gastar o pneu. Agora ele já estava na volta, exatamente, ele já estava na volta e deu uma poupada. Eu quero ver a segunda parcial do Felipe aqui. Olha, o Felipe não conseguiu achar uma volta boa. Eu continuo achando que a primeira volta, para essa condição de pista aí, acho que é ideal. Então, nessa primeira parte do treino, as Ferraris deixaram na mão das McLaren, porque nem Massa nem Hamilton conseguiram volta boa. Eu tô achando que a pista piorou. É que nem eu falei, acontece da pista secar um pouquinho e piorar o tempo pro pneu de chuva, o pneu intermediário de Fórmula 1. O pneu é tão mole que ele precisa de uma certa falta de aderência para ter um equilíbrio bom. Secou um pouquinho, já forma um macarrãozinho e perde aderência. Olha, a pista piorou porque o Massa não conseguiu baixar o tempo, o Hamilton também não conseguiu baixar o tempo. E o Raikkonen tem um 25,635. E o Alonso está indo agora para a volta dele. Só o Alonso já vem detonando. O Alonso já vem detonando. O Raikkonen agora aproveitando o pneu. E o Felipe Massa continua na pista. Ninguém parou para botar um segundo jogo de pneu. Para ir rápido. Todos eles continuaram na pista. Ninguém conseguiu aproveitar bem a primeira volta de pneu. O Alonso agora faz 1,25,438. Fecha a volta dele, isso é tempo para pole, 1,25,438. Vamos ver o Raikkonen, que o Raikkonen vem rápido. Ele já errou, ele vem rápido, mas ele perdeu tempo no segundo trecho. Ele foi 3 décimos mais rápido que o Alonso no primeiro e 3 décimos mais lento que o Alonso no segundo. Olha só a variação. É a pista escorregadia. É o piloto vindo com sensibilidade. Bota de lado um pouquinho, atravessa um pouco, perde tempo. E o Felipe continua sem achar uma volta rápida. Dessa forma ele vai largar na 4ª posição.
O Alonso tem 1,25,438. O Raikkonen tem 1,25,635. O Hamilton tem 1,25,762. E o Massa 1,25,765. A diferença do Massa para o Hamilton é de 3 milésimos. Vamos ver aí o final. Vamos ver o finalzinho. O Hamilton ainda abre e volta. 1,25,438 do Alonso contra 1,25,516 do Raikkonen. O Hamilton veio com tanto cuidado na pista para deixar uma boa distância, que ele fez a primeira parcial em 56, exatamente para deixar... A pista está totalmente livre e ele acaba de fazer a melhor parcial, melhor primeira parcial de todos. Ele vem para brigar pela pole. E o Felipe fez uma parcial de 31, quer dizer, o Felipe ficou fora da briga nesse momento. Vai largar realmente na 4ª posição. Vamos ver o Hamilton, vamos ver a segunda parcial do Hamilton. A TV japonesa está aí mostrando o Jenson Button, que é o carro da Honda. Agora que eles vão para a luta da pole position. A segunda parcial dele é a melhor dele, mas ela é 1/10 mais rápido, 1/10 mais lenta. Nesse momento ele está 2 décimos mais rápido que o Alonso. Tem tempo para pole. Ele está 2 décimos mais rápido que o Alonso. Foi 3 décimos mais rápido na primeira parcial, 1 décimo mais lento na segunda. Vai depender do terceiro trecho. As McLaren vão ocupar a primeira fila. De quem vai ser a pole position? Sai da frente que tem um carro ali no meio desse spray. Ele foi buscar um vácuo ainda ali, ó, vai dar a pole. Ele foi buscar um vácuo. 1,25,368. Você viu o desespero dos mecânicos da Ferrari botando a mão à cabeça? É porque tiraram o Raikkonen da primeira fila. Aí a vibração do Hamilton. Vibrando muito o Lewis Hamilton. Que piloto, que piloto. Fez uma grande volta, 1,25,368 contra 1,25,438 do Alonso. O Raikkonen tem 1,25,516 e o Felipe 1,25,765. Vamos ouvir. P1 Lewis, P1, well done, fantastic job, fantastic. Your P1 Fernando, P2, he's half a tenth behind you, half a tenth. É o máximo que o inglês se permite de vibração. Posição 1. Posição 1, posição 1. Você foi fantástico. O Alonso na posição 2 e os outros vêm atrás. E a diferença é de 70 milésimos, não é tão pouco assim. Fora de série, dá pra ver que ele foi buscar no braço, né? Você vê que ele tinha uma diferença até que grande, né? Ele tava ali em terceiro ainda e buscou no braço. E ele foi buscar um vácuo no meio daquele spray no finalzinho, na entrada da reta, mas vai ter coragem pra lá, amigo. É até arriscado porque o carro, no caso de chuva, Galvão, o carro que vai à frente, ele olha no espelho retrovisor e não vê nada, só vê spray. Então é difícil você confiar que o carro que vai à frente vai saber que você vem atrás. Olha o Ron Dennis feliz depois da Ferrari colocar os seus 2 carros à frente em Spa-Francorchamps. A McLaren volta a colocar seus 2 carros à frente e o piloto do Ron Dennis, que é o Hamilton, na pole position. E ele está vibrando mais do que as vitórias que ele teve na Fórmula 1. Hein? É uma vitória pessoal muito grande. E pela expressão do Ron Dennis, eu estou me lembrando agora de uma declaração dada ontem pelo Hamilton, que ele deixou escapar que pelas atitudes do Alonso, ele é o preferido da equipe. Preferido não no sentido da parte esportiva e de ter privilégios, preferido pelo pessoal. E ele deve estar muito feliz porque o Alonso disse que queria ter exclusividade nas informações dele, tinha certeza de que aí levaria vantagem e levou realmente nas últimas 3 corridas. E agora ele deve estar muito feliz com esse acerto na pista molhada. Hamilton na pole position, Alonso em segunda, McLaren na primeira fila. A segunda fila da Ferrari com o Raikkonen em terceiro e Felipe Massa em quarto. Depois vem Heidfeld em quinto. Olha o Rosberg ali, ó, colocando a Williams dele na 6ª posição. Jason Button, grande posição, a melhor posição largada da Honda no ano, na sétima posição. Mark Webber, Vettel, Kubica em 10º. Depois Fisichella, Kovalainen, Coulthard, Trulli, Liuzzi, Ralf Schumacher, Ralf Barrichello, Wurz, Anthony Davidson, Sutil, Takuma Sato e Yamamoto. Lembrando só que o Rosberg não vai largar em 6º e sim em 16º, porque trocou o motor e com isso perde 10 posições. Muito bem, nesta segunda estreia, a nova novela das 8, 2 caras, prometendo novas, fortes emoções para você. A frente fria chegou. A promessa é de pista molhada amanhã. E na pista molhada, esse que você está vendo aí, o bicampeão do mundo, o Alonso, vai enfrentar o fenômeno da temporada,
O Lewis, que conquistou a pole position, serão 67 voltas, cada uma com 4.563 metros. Burt, curto e grosso para responder e encerrar. Você tem favorito? Vou de Hamilton de novo. Reginaldo Leme. Não, eu não tenho favorito. A certeza de que é uma corrida disputada nessas condições, que é o que está pintando, corrida espetacular. Não custa os dois se espalharem lá na frente e deixarem essa corrida para a Ferrari. Anota aí, não custa as duas McLaren se espalharem lá na frente e deixarem a corrida para a Ferrari. Aí chega Lewis Hamilton e a grande festa aí do Lewis Hamilton. Nós vamos chegando ao final, daqui a pouco às 10 horas. Vôlei de praia, Larissa e Juliana do Brasil contra o Walsh e May dos Estados Unidos. Domingo, a final masculina dessa etapa brasileira do Mundial no Esporte Espetacular. Muito esporte para você no final de semana. A festa de Lewis Hamilton, ele larga na pole position. Um abraço no pai, um abraço carinhoso no pai que está sempre ali ao lado dele em todas as corridas e esteve em toda a carreira. Ele vai cumprimentando um por um. Ele é o queridinho da McLaren, até porque o Alonso jogou pesado contra a própria equipe. Amanhã os dois largam na pole. Quem faz a primeira curva na frente? Será que cai no colo para Raikkonen e Felipe Massa? Tudo a partir de 1h30 da madrugada. Estaremos juntos aqui na Globo. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau. Fórmula 1 2007.